Boa noite, meus amores, bem-vindos a mais uma aula de Física do segundo módulo, a nossa última aula da primeira unidade didática. E continuando o estudo do calor, vocês já aprenderam, já sabem que o calor não é uma energia parada, estática, mas sim uma energia em trânsito, que é trocada entre corpos de temperaturas diferentes. E que essa energia é sempre transferida do corpo de maior temperatura, daquele corpo que armazena maior calor, para o corpo de menor temperatura. A unidade internacional de calor é a calorias. Existem outras subunidades, como 1 kcal ou 1 quilocalorias, que corresponde a 1.000 calorias. Isso porque esse K aqui, corresponde exatamente a 1.000. Então, se eu tenho 2 quilocalorias, isso daqui corresponde a 2.000 calorias, beleza? É o que está acontecendo aqui. No contato entre dois corpos, um com temperatura de 80 graus Celsius e outro com temperatura de 10 graus Celsius, a transferência de calor ocorrerá do corpo A, 80 graus, para o corpo B, 10 graus, no sentido de equilibrar, de provocar um equilíbrio térmico entre esses dois corpos e eles possam atingir o mesmo grau de temperatura. Lembram quando a gente lá em calor latente mostrou esse slide? A prova vai mostrar novamente agora, para que vocês possam revisar aquilo que já foi dito anteriormente e fixar melhor o conteúdo. Calor é a energia transferida de um corpo para o outro devido a haver maior diferença de temperatura entre eles. E o que é a temperatura? É o estado termodinâmico de um corpo que associamos ao nível médio de agitação de suas partículas. Traduzindo, meus amores, essa palavra termodinâmico significa térmico, ou seja, quando o corpo está submetido a determinada faixa de temperatura e está havendo um movimento contínuo das partículas que fazem parte desse corpo. E esse movimento é contínuo. Por conta disso é que usa-se esse termo termodinâmico. Mas você pode resumir a definição de temperatura simplesmente dizendo que temperatura é o grau de agitação das partículas constituintes de um corpo. Entende? Caloria é a energia necessária para variar de 1 grau a temperatura de 1 grama de água. Essa caloria é exatamente aquela unidade internacional de calor que a gente falou agora há pouco, tá? Mas o significado matemático dela é esse. Que para aumentar de 1 grama, para armazenar a cada 1 grama de um corpo um determinado pacote de calorias, a proporção é de 1 para 1. Para cada 1 grama de água, 1 grau Celsius de temperatura. Entendeu? Para variar a energia armazenada por esse corpo. Calor sensível. O calor sensível, ao contrário do calor latente que vocês estudaram nas 2 semanas anteriores, o calor sensível é o calor absorvido ou perdido pelo corpo em temperatura variável. Se vocês puxarem pela memória, quando nós estávamos estudando o calor latente, a pró deixou claro que o corpo absorve ou perde calor latente no momento em que ele está sofrendo uma mudança de estado físico da matéria. Então, é ali no ponto de fusão, é ali no ponto de vaporização. Perceba que nesses pontos o corpo está mudando de estado físico, porém a temperatura é constante. Por exemplo, a água está mudando do estado sólido para o estado líquido a 0 grau, exclusivamente na faixa de 0 grau. Quando ela atingir 100 graus, ela vai estar passando do estado líquido para o estado gasoso, mas numa faixa única de temperatura. Então, no calor latente, que foi aquela forma de calor que a gente estudou nas 2 semanas passadas, é o calor absorvido ou perdido por um corpo durante a mudança de estado físico.
sem que haja variação de temperatura. Aqui no calor sensível é o contrário, amados. Não há mudança de estado físico da matéria. Primeiramente, você encontra calor sensível sendo perdido ou absorvido por um corpo enquanto ele está no estado sólido somente, ou enquanto ele está no estado líquido somente, ou enquanto ele está no estado gasoso somente, entendeu? E aí, durante esses estados físicos, a matéria sofre variação de temperatura. Então, perceba, ela sofre variação de temperatura sem que haja mudança de estado físico da matéria. É o contrário total do calor latente. Então, por isso é que esse tipo de calor, ele depende da massa, da quantidade de matéria armazenada pelo corpo, depende da variação de temperatura, claro, ora, não muda de estado físico, porém varia de temperatura. E depende do tipo de material do qual é feito esse corpo, que está sofrendo uma variação de temperatura sem mudança de estado físico. Esse tipo de material é especificado pela constante, chamado calor específico, que é esse Czinho minúsculo que a Pro circulou aí. Ele varia de acordo com o tipo de material. Se é madeira, se é plástico, se é vidro, se é metal, se é líquido. E dentro de cada um desses grupos existem os variados tipos. Entendeu? Existem vários tipos de metal. Existe o cobre, existe o zinco, existe o ouro, existe a prata, entende? Então, por conta disso, esse calor específico ele varia de um tipo de material para outro. Então, vai variar também a capacidade que esses corpos têm de armazenar, de absorver ou de perder calor, ok? E esse calor do qual a gente está citando aqui agora é o calor sensível. Por quê? Porque há variação de temperatura sem mudança do estado físico da matéria. Então tá aí a formulazinha que a gente vai aprender a aplicar hoje. Calor sensível é numericamente igual à massa do corpo vezes o calor específico vezes a variação da temperatura em graus Celsius, tá? Tá aí a fórmula maior ainda para vocês gravarem na memória de vocês. Calor sensível é numericamente igual à massa desse corpo vezes o calor específico, a constante de calor específico e a variação de temperatura. Olha aí, falando melhor sobre o calor específico da substância. Num determinado estado físico, sólido ou líquido ou gasoso, o calor específico é a quantidade de calor necessária para variar de 1 grau Celsius a temperatura de um corpo. Essa grandeza é característica específica de cada tipo de material. A unidade de medida do calor específico, segundo o Sistema Internacional de Unidades, é joule barra quilograma por Kelvin. Isso porque Kelvin é a unidade internacional de temperatura, tá? Mas não é exatamente o que nós usamos no nosso dia não, tá, pessoal? Pelo menos para realizar os cálculos, não. Olha aí o gráfico, resumindo aqui tudo que a gente falou hoje. Tanto a curva de aquecimento como a curva de resfriamento. Onde vocês estão vendo aí circulado em verde, na curva de aquecimento, do lado esquerdo, e em vermelho, na curva de resfriamento, do lado direito, trata-se de calor sensível. Sendo que no aquecimento, esse calor está sendo o quê? Absorvido. O corpo está ganhando calor quando ele aquece. E do lado direito, o que é que nós temos? Calor sensível sendo o quê? Liberado, perdido por esse corpo. Afinal de contas, trata-se de um resfriamento. Ok, amados? Resumindo tudo que a gente estudou até hoje sobre os tipos de calor. Repare que vocês têm aqui
vocês têm gelo a 20 graus Celsius. Isso aqui esse corpo está o quê? Armazenando calor sensível. Ele está exclusivamente no estado de gelo. Agora, quando ele atingir 0 graus Celsius, ele vai começar a derreter. Ele vai começar a passar para o estado líquido. Então, aqui ele só tem estado sólido. Aqui ele tem sólido mais líquido. Então, isso aqui é calor latente. Tá, pessoal? Quando ele ultrapassar a temperatura de 0 graus, ou seja, quando ele atingir temperaturas entre 0 e 100 graus, ele estará armazenando calor sensível, porque afinal de contas ele vai estar no estado líquido. Mas quando ele atingir 100 graus Celsius, ele vai começar a entrar na mudança de estado físico chamada de vaporização, onde você vai ter água no estado líquido mais água no estado de vapor. Aí, amados, nós temos uma mudança do estado físico da matéria. Nós vamos ter aqui agora o quê? Calor latente sendo armazenado por esse corpo aí. Enfim, quando esse corpo ultrapassar 100 graus Celsius, você terá apenas calor sensível, porque você terá apenas água no estado de vapor. Beleza, amados? Aí veja as diferenças aí entre calor sensível e calor latente. No calor latente, eu espero que isso fique bem claro para vocês. No calor latente, a temperatura é constante, isto é, não varia. Enquanto no calor sensível, a temperatura aumenta ou diminui, isto é, varia. No calor latente, há mudança de estado físico da matéria, enquanto no calor sensível não há mudança de estado físico da matéria. Ok, amados? Isso aqui é batata, pessoal. Isso aqui vai cair na nossa provinha. Pode ter certeza disso. Questão exemplo. Em um recipiente termicamente isolado de 200 gramas de água, olha a massa aí, 200 gramas. Então, esse M aqui é 200 gramas. Recebem o calor de uma fonte térmica e elevam a sua temperatura de 10 graus Celsius para 90 graus Celsius. Então, essa variação da temperatura, a variação da temperatura vai ser de 90 graus. Capite, pessoal? A variação de temperatura vai ser de 90 graus menos 10 graus. Por quê? Porque ela variou de 10 para 90. Então, esse aumento de temperatura foi de mais quanto? 80 graus Celsius. Como se trata de água no estado líquido, o seu calor específico é de 1 calorias por grama graus Celsius. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai jogar na fórmula, amados. O calor sensível é numericamente igual a massa, que é de 200 gramas, vamos botar aqui 200 gramas, vezes o calor específico, Czinho, que já tem aí, ó, já é dado na questão, vezes a variação da temperatura, o aumento da temperatura, que foi de 10 para 90 graus Celsius, foi de mais 80. Multiplicando isso aqui, amados, nós vamos encontrar 16 mil calorias. Como é que eu sei que é calorias, Pro? Olha aqui a unidade do calor específico. 1 calorias por grama grau Celsius. Então, a quantidade de calor absorvido por esse corpo, absorvido sim. Por que absorvido? Porque esse corpo está sendo aquecido. A temperatura dele aumentou de 10 para 90 graus Celsius. Então, o calor absorvido por ele foi de mais positivo, porque ele sofreu um aquecimento. 16 mil calorias, ou mais 16 cacau. Lembram-se? Esses 3 zerinhos aqui é o mesmo que dizer que é 16 vezes 1000, e 1000 é o quê? Cacau. K, de quilo, tá? Tanto faz eu dizer 16 mil calorias, como eu dizer 16 quilocalorias. Beleza, amados? Ficou claro isso? Eu multipliquei a massa
vezes o calor específico que já é dado na questão, vezes o aumento de temperatura sofrido pela matéria, tá? Outro exemplo para reforçar melhor. Durante o eclipse, em uma das cidades da zona de totalidade, Criciúma, Santa Catarina, ocorreu uma queda de temperatura. Olha, se a temperatura caiu, isso é aquecimento ou isso é resfriamento? Isso é resfriamento. A temperatura caiu, a temperatura diminuiu. Então, ela diminuiu, gente. Essa temperatura aí é menos 8 graus Celsius. Porque ela caiu, ela diminuiu, tá? Não foi mais 8, foi menos 8. Sabendo que o calor específico é de 1 quilocalorias. Olha a constante já dada na questão aí. Czinho. Calcule a quantidade de calor liberado por 1.000 gramas de água ao reduzir essa temperatura de menos 8 graus Celsius. Então, bora lá. Calor é massa igual. Calor é igual a massa vezes calor específico. A massa tá aqui, ó. 1.000 gramas. Vezes o calor específico que já foi dado na questão. 1. Vezes a variação da temperatura, que aqui a temperatura caiu. Caiu, então se ela caiu, foi de menos 8 graus Celsius, tá? Então, 1.000 vezes 1, 1.000 vezes 1 dá 1.000. Vezes menos 8, que foi a queda da temperatura, vai dar menos 8.000 calorias. Entenderam, pessoal? De onde que vem esse negativo aí? Porque o corpo resfriou, porque o corpo perdeu calor, então ele sofreu uma queda de temperatura. Isso aqui também pode ser escrito assim, ó, menos 8 cal, tá, pessoal? Porque esses 3 zeros aqui é o mesmo que quilo. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Logo aí abaixo a prova vai colocar um exercício sobre calor sensível, tá bem? Então, nós ficamos por aqui. Deus abençoe a todos e até a próxima.